Que bom que você está aqui no curso superior de Tecnologia em Gestão Comercial, uma disciplina Fundamentos do Trabalho, certo? Sou eu, Guilherme, seu professor que está te ajudando aí a refletir, a pensar sobre esses fundamentos. Você observou que eu estou meio molhado, assim, tem umas cores diferentes, né? Isso dá para ver no vídeo. Começou a chover entre uma gravação e outra, tive que ir lá correndo tirar do varal as roupas. Como eu disse, estamos em uma pandemia. Nessa pandemia eu tenho que ficar em casa para fazer as produções. E aí reúne aqui nesse ambiente sagrado da minha casa o meu trabalho público e o meu trabalho doméstico. Certo? E falar em pandemia, uma das coisas que mais me dói nesse processo todo, e aí eu falava aqui com minha esposa, meu filho, falava com os colegas, o vírus veio trazer o que há de pior no ser humano. Tem muita coisa boa acontecendo, tem, mas descortinou uma coisa muito ruim no ser humano, que é a insensibilidade, a não preocupação com o outro. Está sendo pedido para você cortar assim, um dedinho para sair às ruas. Não, está pedindo que se você precisar sair, coloque máscara. Só coloque a máscara. Não é nem por causa de você, porque você pode ser saradão, né? Pode ser bem de saúde. Mas vai que é assintomático, já pegou e nem sabe, né? E aí começa... Só o fato de falar já está matando alguém que está perto de você, que o vírus foi levado pelo vento e aquele pegou e morreu. Ou seja, é essa falta de preocupação, sensibilidade com o outro que está vulnerável. Isso é de doer, ó. Eu penso que qualquer mercado, qualquer valor não vale uma vida. Então, existe muita gente com muito dinheiro, cara. E por que eles insistem em colocar as pessoas para ficarem se expondo ao trabalho? Tem condições de todo mundo estar em casa e esperar essa situação passar, essa situação mal administrada passar. Não, esses que têm o poder aquisitivo são os primeiros, parece, a serem insensíveis com aqueles que mais sofrem, que são aqueles que não têm condições e se veem obrigados a sair para o trabalho. Trabalhador sendo torturado, as palavras, né? Mas deixa para um lado. Eu indo e vindo, você já deve ter ouvido falar de Sandra Annenberg, acho que é assim que fala. Ela é apresentadora da Globo, está atualmente no Globo Repórter, já ganhou prêmio até não querer mais, né? E os últimos, em 2019, que eu sei, foi o troféu imprensa e o troféu internet. Venceu. Realmente, como eu disse, está no Globo Repórter. Aí lá no Instagram dela, ela passou e deixou uma mensagem muito boa que eu amei. Quero passar para vocês logo agora no início desta aula. Tudo bem? Vamos lá. Eu estou passando por aqui para te pedir, por favor, se cuida. A gente está passando pelo pior momento da pandemia. Aliás, há exatamente um ano, a contaminação pelo novo coronavírus se tornava mundial. De lá para cá, perdemos... Vamos novamente. Eu estou passando por aqui para te pedir, por favor, se cuida. A gente está passando pelo pior momento da pandemia. Aliás, há exatamente um ano, a contaminação pelo novo coronavírus se tornava mundial. De lá para cá, perdemos milhares de vidas.
Filhos perderam pais, pais perderam filhos, todos perderam amigos, colegas, gente conhecida. Cada um de nós é responsável. A gente precisa cuidar da gente e do outro. Não há lado nessa pandemia. Aliás, só há um lado, o da vida. Eu imploro, use máscara, fique distante das pessoas e, se já estiver na sua vez, tome vacina. Só assim a gente vai sobreviver. Eu quero viver. E você? Se cuida. Eu quero viver também. E você? Vamos para a nossa... Vamos para o nosso roteiro. Apresentar a aula de hoje para você. Queridos, na aula passada eu passei por cima dos objetivos, que estão lá no roteiro. Mas é válido lembrar aqui em nossa aula virtual. Nessa aula, na unidade de hoje, o objetivo é identificar diferentes formas históricas do trabalho, relacionar as formas históricas do trabalho aos contextos produtivos nos quais estão inseridos, especificar em cada modo de produção a lógica que o mantém, analisar as relações de trabalho dentro do modo de produção capitalista e reconhecer a importância do trabalho como sofrimento e prazer, bem como sua valorização na relação patrão e empregado. Queridos, vamos para nosso roteiro. Nós temos aqui, olha aqui, logo de início, lembra daquelas perguntinhas? Valorize essa perguntinha, é muito importante. Ok? Vou dar uma diminuída aqui. Pronto. O que é mais dinâmico? A força de produção ou a relação de produção? Justifique. O que acontece se a força de produção e a relação de produção não são adequadas uma à outra em uma sociedade? O que define se estão adequadas ou não? Para e pensa. Tente responder. Isso acho que é este elemento que ajuda, sai desse roteiro todo. Se responder isso é importante para você formular a sua própria opinião. Bem, vai só lendo, fazendo não. Para e pensa. Aqui, eis aqui o vídeo. Nesse vídeo eu explico toda a unidade. Certo? Vamos lá para ele? Olha ele aí. Quero, para começar essa aula com vocês hoje, trabalhar uma revisão, relembrar um último detalhe que vimos na aula semana passada. Lembram o último slide, situação da pedra, Aristóteles, o que Aristóteles falava ao comparar os vários seres? É como eu disse, lá no estúdio fica tudo muito bonitinho, né? E aí vale a pena assistir estas aulas, aí eu explico todo o conteúdo da unidade para vocês. Opa, cara aqui. Vou voltar lá naquele. Isso, a proposta do vídeo. E aí, qual é a unidade? Trabalho durante a história humana. Já entendeu, né? Vou fazer trabalho histórico agora. Então, trabalho, quando tudo começou. 5 grandes formas de trabalhar. E o terceiro, trabalho e a dominação do homem sobre o homem. No primeiro, eu vou resgatar a ideia do trabalho primitivo. No segundo, eu vou resgatar os vários modos de produção. No terceiro, eu vou fazer um posicionamento crítico e ajudando a responder as questões que eu coloquei
logo no início, para vocês pensarem. Quando tudo começou? Vou lá no Paleolítico, no Neolítico, saio resgatando isso, as histórias, o modo de produção primitivo, né? O surgimento do Estado direitinho, vou colocando para vocês no vídeo lá, eu explico detalhe por detalhe, dê uma olhada. Chego e mostro a situação da chegada da escravidão, como é que chegou esse elemento da escravidão que se tornou um novo modo, uma nova maneira de produzir, uma nova forma de produzir. Aí eu começo as 5 grandes formas. Quais são elas? Você vai ter que ler o texto para descobrir, hein? São 5 grandes formas. Você vai ler, vai descobrir essas 5 grandes formas. E para te ajudar nessas 5 grandes formas, eu destaco apenas uma aqui, que marcou muito a nossa história, manchou a nossa história, que é a questão da escravidão. Aí tem um videozinho que eu coloco, que é lá do telecurso. Trabalho e escravidão. Na teleaula passada, você... Então, você vai lá, dê uma olhada, ele é pequeno, olha. 13 minutinhos e pronto. Um outro vídeo que eu coloco para vocês assistirem, aí esse é grande, vale a pena. É uma produção nacional falando sobre o processo de escravidão e chama-se Ganga Zumba Kaka Jags. É um filme que começa num engenho de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro entre os séculos 16 e 17 e é inspirado ali pelo Quilombos dos Palmares. É uma comunidade de negros fugindo de escravidão situada na Serra da Barriga. Alguns escravos tramam a fuga para lá e entre eles se encontra o jovem Ganga Zumba, futuro líder daquela república revolucionária, a primeira de toda a América. Vale a pena. Onde fundavam grandes aldeias negras chamadas quilombos. Destes, o mais famoso foi o de Palmares, que sobreviveu por quase um século. Por volta de 1640, governava Palmares o rei banto de nome Zambi. Atenção, vale a pena muito assistir esse vídeo, esse filme, porque é um prazer cultural. Sabe aqueles prazeres intelectuais? Mas eu não gostei muito. Porque muitas vezes a gente não gosta porque estamos mal acostumados, né? É que nem comer comida que faz bem ao corpo. Nós estamos acostumados a comer aquilo que faz mal, umas coisas, umas maioneses assim, várias cores jogando num cachorro quente que você não sabe as procedências direito, come lá e se lambuza. E não somos acostumados a de repente comer verdura, os legumes, as sementes, certo? Então você tem que gosto não se discute, mas se educa. Então se eduque, se você não gostar do filme, se eduque a alimentar o seu cérebro com algo melhor do que é produzido por aí nessas de besterol muitas vezes, certo? Isso aqui faz parte de nossa história, vale a pena. Se nós que somos brasileiros não valorizarmos isso, quem vai valorizar, né? Vamos lá para o Word novamente. Nosso roteiro. Aí, opa, novamente, rapaz. Nossa, eu apanho aqui. Aqui. E aí eu destaco esse aspecto da escravidão. Após isto, saio passando pelos outros modos de produção. Não estou te dizendo, estou fazendo segredo, porque aqui tem uma coisinha. Quero falar isso. Você que está no ABA,
está assistindo, a questão é: quais são os 5 modos de produção? Aí você escreve o roteiro ou responde lá no espaço destinado no AVA quais são esses modos. Bem? Aí vamos para o trabalho e a dominação do homem sobre o homem. Você explicando o que eu quero entender isso. Eu quero mostrar com isso que o homem está sendo dominado, está sendo utilizado no trabalho como objeto, como um instrumento. Ele não está sendo tratado como gente. Okay? E aí eu resgato, dou aqui a resposta depois. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 sistemas de produção: socialista, asiático, escravista, feudalista e capitalista. Mostra então que em todos eles há sempre alguém mandando e alguém obedecendo. Vai lá ver as argumentações. Para ajudar, já que eu coloquei ali para vocês assistirem o filme longo, né? O documentário sobre a escravidão, peguei leve aqui no restante do material. Tem um material que é a história do trabalho da Secretaria de Educação do Paraná, e ele traz um vídeo rápido de 9 minutos. Nem me interessa tanto o vídeo. Me interessa bastante a situação das imagens e das músicas, que fazem um questionamento grande. Ouça de forma artística o que foi produzido. Veja, o site, se você clicar naquele site e o seu navegador não atender, você muda de navegador. Eu fui para o navegador do Explorer, saí do Google e fui para o Explorer, aí esse plugin estava funcionando. Certo? Isso aqui precisa do Adobe Flash. Ou você entra aqui mesmo e procura. Clica lá, sede, história do trabalho, vai aparecer uma alternativa. Olha aqui. Olha ele aqui. É esse vídeo aqui. Bem? Aí você ouça aí. Música. Muito bem. Não passa o tempo todo em cima dessa música, não. Ele vai mudando as músicas, assim como muda as imagens depois. Certo? É isso que me interessa também. Opa, passou um carro aqui fazendo barulho danado. Ok, já passou. Voltemos. Também sugiro um texto, um artigo no Brasil Escola, que faz uma síntese boa, também resumindo os vários modos de produção, uma linguagem bem acessível, que foi feito exatamente para os internautas lerem. Colocam uma linguagem bastante acessível. Aquele que não conseguiu entender comigo pode entender com ele aqui que escreve melhor. Certo? E faço o meu para relembrar, um resuminho, para você dar uma olhada nos vários modos de produção. Além disso, lembra, vai ter por aí, lá no AVA, um conjunto de perguntas para você responder. Perguntinha, AptVolt. Ok? E também tem um fórum. Nesse fórum eu vou colocar lá um questionamento. Tente responder aquele questionamento. Você só tem a ganhar ao pensar, porque vai exercitar a sua capacidade cerebral. Para você ter músculos no braço, você tem que levantar peso. Para você ter músculo no cérebro, você tem que pensar, refletir. Vocês estão aqui por causa disso. Então, não abra mão de colocar a sua opinião lá no fórum e, ao mesmo tempo, ver a opinião dos outros. Não se feche na sua opinião. Se enriqueça. Tem argumentos das outras pessoas que podem ajudar você a reforçar a sua ou fazer você abrir para uma nova argumentação.
Você fecha a sua argumentação. Quero reforçar aqui a atividade de percurso 1. Você já passou uma semana de aula. Você já foi lá no site ver o congresso lá da Universidade Federal da Bahia? Tem que ir lá ver e assistir as duas conferências fazendo anotação. Está acessando aqui, está meio lento. Isso, lembra? E aí tem duas palestras, duas conferências, né? 2 mesas que é para vocês assistirem. Uma aconteceu esse ano, que é essa aqui. Pandemia e trabalho, quais formas de resistência? Basta clicar aqui no YouTube, você vai lá e assiste. E o outro é Neoliberalismo e trabalho em tempos de pandemia. Aconteceu ano passado, em maio. Clique aqui no YouTube e vai lá. Muito bem. Com isto, encerro a aula com vocês, essa apresentação da disciplina de hoje. Desejo a você muita paz, saúde e alegrias em abundância. E se cuide dos outros, porque eu quero viver. Detalhe, não quero viver neste mundo sozinho. Quero viver neste mundo com a minha esposa, meu filho, minha filha e você, juntos.